Imagina só um mercado que movimenta trilhões de dólares, mas que opera, sabe, num verdadeiro velho oeste regulatório. Pois é mais ou menos assim que o mundo cripto funciona hoje nos Estados Unidos. Só que agora tem uma nova lei, a FIT21, que está prometendo ser o xerife que vai botar ordem na casa. E o impacto disso, olha, pode ser global. Vamos entender direitinho o que está em jogo. Há anos, essa é a pergunta que assombra qualquer grande investidor que sequer pense em botar o pé no mercado cripto. É como tentar jogar um jogo sem saber quem apita ou quais são as regras, né? E essa confusão toda não é um detalhe, não. É, na verdade, o principal freio para o crescimento do setor. Certo, vamos entender esse cabo de guerra. De um lado, a gente tem a SEC, que é tipo o xerife de Wall Street. Ela olha para quase tudo que é cripto e já enxerga uma ação disfarçada, sabe? E a principal arma dela são os processos judiciais. Do outro lado, tem a CFTC, que cuida de commodities tipo ouro e petróleo, e para ela o Bitcoin é a mesma coisa. O problema? Cada uma está puxando a corda para um lado e o mercado cripto ficou ali, preso no meio. E qual o resultado dessa briga de gigantes? Incerteza. Pensa no dinheiro grande de verdade, aquele que administra fundo de pensão ou fortunas. Esse pessoal olha para essa confusão toda e, claro, corre para o outro lado. Para eles, incerteza é veneno. Sem regra clara, o risco de tomar um processo do nada é gigante. E aí, bilhões de dólares acabam ficando de fora, só esperando para ver no que vai dar. Mas aí, no meio desse caos todo, surge uma tentativa de mapa, a FIT21. O nome formal é um trava-línguas, Lei de Inovação Financeira e Tecnologia para o Século XXI. Mas no mercado ela ganhou um apelido bem mais direto, a Lei da Clareza. E a promessa é exatamente essa, acender a luz num quarto que está completamente escuro. Então, como é que essa lei pretende arrumar a casa? Basicamente, ela faz 4 coisas importantes. Primeiro, ela cria uma régua para medir os ativos. Se for descentralizado, é uma commodity. Se for centralizado, é um valor mobiliário. Simples assim. A partir daí, ela protege o ecossistema DeFi e cria regras de registro. Mas o ponto mais crucial mesmo é que, na prática, ela tira poder da SEC e passa para a CFTC, uma agência que o mercado vê como bem mais amigável à inovação. É uma baita mudança de poder. No papel, a solução parece até simples, né? Mas para virar lei de verdade, ela precisa sobreviver a um dos lugares mais complicados do mundo, o campo de batalha político de Washington. A jornada dessa lei tem sido uma verdadeira novela, sério. Imagina a cena. Ela passa com folga na Câmara, com apoio dos 2 partidos. Vitória na certa? Que nada. Quando chega no Senado, ela é soterrada por uma avalanche de emendas. O tempo vai passando, os prazos expiram e agora o relógio está correndo contra as eleições. Cada dia que passa, a chance de aprovação vai diminuindo. Para a gente entender esse impasse, a gente precisa olhar para os jogadores. De um lado, tem o setor cripto e os republicanos, pedindo inovação. Do outro, os democratas, mais focados na proteção do consumidor. Mas o verdadeiro chefão dessa história toda é o lobby dos bancos. Eles não estão nem aí para o Bitcoin, mas estão de olho nas stablecoins que podem render juros, o que ameaça o modelo de negócio deles. Eles estão lutando com unhas e dentes para proibir isso, e essa virou a principal barreira para a lei passar. Ok, a briga política a gente já entendeu. Agora vamos ao que realmente importa para quem investe. O que acontece com o mercado em cada um dos cenários possíveis? Vamos analisar isso. No cenário dos sonhos, a aprovação da lei seria como abrir as comportas de uma represa. Todo aquele capital institucional que estava ali esperando na margem, finalmente inundaria o mercado. A gente estaria falando de uma valorização gigantesca, principalmente para plataformas que sustentam o ecossistema, tipo Ethereum e Solana. Os Estados Unidos se consolidariam de vez como o centro do universo cripto. Agora, o cenário de pesadelo, a lei não passa. O resultado seria um verdadeiro inverno regulatório. A incerteza continuaria, a SEC seguiria com os processos dela e a inovação, que nem água, ia procurar o caminho mais fácil vazando para outros países. O mercado não ia morrer, claro, mas com certeza entraria num estado de hibernação com um crescimento bem lento e doloroso. Mas a gente sabe que na política raramente as coisas são o 8 ou 80, né? Por isso o cenário mais provável é o do meio termo. Em vez de uma lei única que resolve tudo, o que a gente teria são pequenas vitórias, tipo uma lei só para as stablecoins. Seria um progresso? Sim, sem dúvida. Mas um progresso a conta-gotas, deixando a maior parte do mercado ainda navegando nesse nevoeiro de incerteza. E diante desses 3 caminhos possíveis, os grandes fundos, claro, não estão de braços cruzados. Eles estão jogando xadrez, não dados. Eles já estão se posicionando para lucrar, não importa qual seja o resultado. Vamos dar uma olhada no manual de estratégia deles. Para a gente ter uma dimensão do que está em jogo, vale a pena ouvir como os grandes investidores enxergam isso. Para eles, clareza regulatória não é só mais uma notícia, é um evento gigantesco,
comparável à aprovação dos ETFs de Bitcoin, que abriu as portas de Wall Street para o mercado. Eles acreditam que essa lei pode ser o gatilho para a próxima grande onda de adoção em massa. A estratégia institucional se resume a 3 movimentos bem espertos. Primeiro, acumular agora enquanto essa confusão toda mantém os preços mais baixos. Segundo, focar em projetos que são realmente descentralizados, porque esses têm a maior chance de serem classificados como commodities e ficarem longe do radar da SEC. E terceiro, fugir de tokens que parecem ações disfarçadas, porque esses são os alvos mais óbvios em qualquer cenário de aperto regulatório. E olha, essa estratégia não é um tiro no escuro. O mercado está apostando alto na aprovação. Os mercados de previsão, que são basicamente bolsas de apostas sobre o futuro, colocam as chances acima de 70%. E os líderes da indústria, que vivem isso todo dia, estão ainda mais confiantes. O sentimento geral é de um otimismo cauteloso. Mas enquanto Washington debate, o mercado sangra. Alguns relatórios mostram que quase $1 bilhão em capital de investimento já deu no pé dos Estados Unidos por causa dessa paralisia. Isso tem um custo real, em empregos, em inovação, em liderança. Esse número não é só uma estatística, é um cronômetro, que aumenta a pressão nos políticos para que eles cheguem logo a um acordo. E assim, a gente chega ao ponto central. A FIT 21 não é só mais uma lei qualquer. É o evento regulatório mais importante da história do mercado cripto até agora. A aprovação dela pode destravar a próxima onda de capital institucional, enquanto uma falha pode condenar o setor a mais alguns anos de incerteza. A pergunta de $1 trilhão que fica no ar é: será que a clareza regulatória é mesmo o gatilho que todo mundo está esperando? O futuro de uma indústria inteira pode depender dessa resposta.